5 motivos para o conflito Ucrânia vezes Rússia. Guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Entenda passo a passo o real motivo. A guerra entre a Ucrânia e a Rússia vem sendo a pauta principal dos jornais desde o final do ano passado. E nesse vídeo, você vai entender os principais motivos da guerra entre Rússia e Ucrânia e, o mais importante, as consequências do conflito entre Ucrânia e a Rússia. Fica até o final do vídeo. Garanto que está recheado de informação histórica e esclarecedora sobre a atual situação política mundial. Se você é novo por aqui, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder conteúdos novos toda semana. Bora pro vídeo! 1. Passado. Alianças e conflitos. A Ucrânia é o segundo maior país da Europa e faz parte da União Soviética, até o seu fim em 1991. É aí que, até então, o que era uma aliança entre países que se alinhavam ideologicamente começa a ruir. Após o fim da União Soviética, alguns países que faziam parte do núcleo socialista se viram perdidos e enfraquecidos militar e economicamente, já que a Rússia foi o país que conseguiu manter dentro do seu território a maior quantidade de soldados e as armas mais poderosas, incluindo armas nucleares. O real conflito entre esses dois países começou quando a Ucrânia se aproximou do lado ocidental e capitalista, os Estados Unidos das Américas, o EUA. Consequentemente, parecia ser questão de tempo até essa relação, que já estava frágil e tensa, virasse algo maior e ameaçador, não só para a Europa, como para o resto do mundo, que no final de 2021 e início de 2022 assistiu diante dos olhos uma possível terceira guerra mundial. 2. OTAN e as tentativas de avanço militar na Europa. A OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, é parte fundamental para que você entenda os principais motivos da guerra entre Ucrânia e a Rússia. Ela é uma organização intergovernamental formada por 30 países que tem o objetivo de se ajudarem política e militarmente. A OTAN surge no contexto da Guerra Fria, em 1949. A questão é que a Ucrânia, mesmo não sendo parte oficial da OTAN, há um tempo se tornou um país parceiro, o que significa que futuramente a Ucrânia poderia fazer parte da OTAN, o que claramente não agradou à Rússia, que desde então trabalha para que isso nunca aconteça. E por que ter a Ucrânia dentro da OTAN não seria bom para a Rússia? Bom, a Rússia e a Ucrânia são vizinhos territoriais, sendo a Ucrânia chamada pejorativamente, durante anos, de quintal da Rússia. E o que a Rússia não ia querer tão perto de casa? Um exército americano! Os Estados Unidos é um dos países integrantes da OTAN e participa efetivamente de forma militar nos avanços que a organização vem fazendo. Devido a isso, o presidente Vladimir Putin manifestou descontentamento e alegou seguir que essa aproximação territorial da OTAN ameaça a liberdade e segurança da soberania na Rússia. 3. Guerra armamentista entre Estados Unidos e Rússia. Conflitos entre países não é novidade, mas o que ninguém esperava é que a atual tensão na Ucrânia pode resultar em uma guerra nuclear entre Estados Unidos e Rússia. Os dois países mais poderosos do mundo encenaram a Guerra Fria, que começou em 1947 e foi até 1989. Foi um longo período da história cercado de incerteza e de medo por parte da população comum. Afinal, o arsenal de armas, incluindo armamento nuclear desses países, era enorme e capaz de acabar com a Terra em pouco tempo. Essa ameaça pairou sobre a cabeça do mundo durante muito tempo, mas com o fim do conflito, as coisas pareciam ter se acalmado. Infelizmente, parece que não. A tensão entre os países continua viva. A Rússia invadiu o leste da Ucrânia no início de 2022 de forma agressiva e decidida a tornar o território leste da Ucrânia. Junto com a chegada do exército russo, estava a ameaça da movimentação radioativa em Chernobyl. A usina que explodiu e deixou aquela região devastada e boa parte inabitada até hoje.
Mas aquela região estava com um nível de radioatividade considerado aceitável para seres vivos. Porém, com a chegada do exército e seus grandes tanques, houve uma movimentação na radiação que até então estava sem grandes alterações. Ainda assim, especialistas afirmam que Chernobyl é a menor das preocupações, já que ela está em uma área grande de isolamento. Ao contrário de outros 15 reatores nucleares distribuídos pelo território da Ucrânia. Esses outros reatores são antigos e frágeis e causariam impacto mundial se qualquer foguete ou projétil o atingisse. Comenta aqui o que você acha do perigo dos reatores nucleares. A Rússia chegaria a esse ponto ou é algo impossível de acontecer novamente? 4. Como a guerra entre Rússia e Ucrânia afeta a economia no Brasil? As consequências do conflito entre Ucrânia e Rússia podem chegar até o Brasil? Não só podem, como já chegaram. Segundo a Associação Nacional para a Difusão de Adubos, ANDA, os estoques de grãos disponíveis para exportação no mês de março, que deveriam estar circulando da Europa, ficaram empancados no Brasil até junho, levando em consideração os trâmites de importação e questões de plantio e colheita. O Brasil terá uma redução significativa em algumas safras entre 2022 e 2023. Ou seja, o preço de alguns produtos já estão subindo e devem aumentar ainda mais. Na relação de exportação entre Brasil, Ucrânia e Rússia, há atualmente uma pressão no Brasil. Os 3 países são os maiores exportadores de milho e, devido à guerra, os outros 2 países não estão exportando mais. Além do trigo, a guerra tem afetado a exportação do petróleo, óleo de girassol e fertilizantes. Para somar a esses inúmeros problemas, está o aumento ainda maior nas taxas de inflação, ocasionada pela alta do combustível. E, por fim, a temida cotação do dólar. 5. Motivação do ataque russo em 2022 e as consequências para o mundo. Os 2 principais motivos para a invasão russa à Ucrânia são a expansão da OTAN pelo leste europeu e a contestação ao direito da Ucrânia à soberania independente da Rússia. Há anos, os Estados Unidos e a Rússia travam uma batalha, seja ela explícita ou silenciosa. O caso é: quem está pagando o preço por esta antiga rixa é a Ucrânia, que, como os vídeos na internet comprovam, está sendo bombardeada e tendo seu território destruído. Entender os principais motivos da guerra entre Rússia e Ucrânia é essencial para entender o presente e o futuro da economia mundial, mas principalmente como as consequências do conflito entre Ucrânia e a Rússia chegam na sua cidade e no seu bairro. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha sido esclarecedor e informativo. Deixe nos comentários o que você achou. Isso ajuda muito na escolha das próximas pautas e eu também consigo saber o que vocês estão achando do conteúdo. Isso é muito importante. Não esqueça seu like e de ativar o sininho. Até breve! Fui!